Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Obrigado pela sua audiência aqui na nossa rede Boa Nova de Rádio, programa Pronto Atendimento, sexta-feira. Ontem para nós foi feriado, né? Porque Guarulhos não antecipou, então nós tivemos o direito de ficar em casa. Olha aí, já estamos em casa, tem as 3 vidas, mas ficamos em casa mais um dia. Nesse feriado não fomos passear, a não ser pelas TVs, livros, e assim estamos aqui ao vivo de novo. E amanhã, sábado, tem às 14 horas pronto atendimento. Eu te espero aqui. Vamos apresentar os nossos comunicadores dessa tarde. E estão aqui conosco. Vou começar aqui com a pessoa que vai fazer a prece. Kátia Pelle, boa tarde. Olá, boa tarde. Sextou, né? Para nós aqui de São Paulo, que foi adiantado o feriado, trabalho normal ontem, hoje, sempre. Muito bem. E ali ao lado, o nosso querido companheiro Walter Júlio. Errei? Walter Farid Júlio. Farid é muito difícil. Vamos de Farid. Tudo bem? Peraí que você sumiu aí. Só um minutinho aí. Okay. Agora vai. Então, Walter Farid Júlio, uma alegria muito grande. Alexandre, Kátia, telespectador e ouvinte, uma alegria imensa estar aqui com vocês. Gratidão a todos. Então vamos, que o tempo urge. Kátia fará a prece. Vamos lá. Então eu convido a todos. Oi, Farid, seja muito bem-vindo. Faz tempo que a gente não faz o programa junto. É uma satisfação enorme estar com você aqui. Convido aos nossos ouvintes, aos participantes, para se unirem a nós em intenção e pensamento, para que possamos nos engrandecer espiritualmente falando. E para tanto, nós vamos respirando profundamente, acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos, buscando dessa maneira nos interiorizar, para que dessa forma nos ligarmos à espiritualidade que está em torno de nós, a fim de nos envolver em muito amor, em muita alegria, em muita fé, em muita satisfação por podermos estarmos aqui, falando em espiritualidade, falando em consolação, que nós possamos receber todos estes fluidos benéficos, a fim de que possamos nos equilibrar, nos harmonizar e nos sentirmos reconfortados. Humildemente, nós pedimos licença para dar por iniciado o nosso programa da tarde de hoje. Assim seja, iniciando o nosso pronto atendimento. Assim seja. Os nossos amigos já participando, tudo pelo nosso Facebook, mas nós vamos aqui primeiro passar os telefones. Como que você manda a sua pergunta para a Kátia e Farid? Através do telefone do ouvinte, ligação gratuita no 0800 979 5011, 0800 979 5011, ou no telefone 2457 5011, 2457-5011. Também tem o nosso WhatsApp, anote, 996433827, 996433827. Estamos ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, também é transmitido pela TV Mundo Maior. Você pode assistir, inclusive, pelo site tvmundomaior.com.br, clicar em assistir ao vivo, e ainda no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, assim como já estão fazendo os nossos amigos aqui, Silvana Costa, Johnny Gomes de Guarulhos, também tem aqui Karine Pederneiras, também Sônia Grimaldi, ótimo programa, está aqui também Tânia Luize, boa tarde, Sônia Grimaldi, já uma pergunta já vamos fazer, Letícia Lopes da Boa Nova, sempre aí junto com a gente.
preces, mensagens, informações da doutrina espírita, com Paulo Elias também presente, Núbia Polatti presente, também estou presente. Então vamos nós para o nosso pronto atendimento, e o telefone do ouvinte já passamos para você. Agora, perguntas já chegaram, porque a nossa querida Guiomar Santana também já deixou aqui para nós perguntas que de ontem acabaram não dando tempo de serem feitas, né? E a gente sempre faz isso, passamos a pergunta do programa, aliás, de ontem não, essa é de quarta-feira, então a gente passa para o próximo programa para que não fique sem resposta. E vou começar aqui com o senhor Farid, é o Jambre de São Paulo. Sempre ouvi sobre blasfêmia contra o Espírito Santo e não teríamos perdão. Na visão espírita, existe alguma visão sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Farid? Olá, Farid. Núbia captou? Núbia, perdão, a Núbia está no Facebook e não vai poder responder. Kátia captou a mensagem? Captei, sim. Vamos lá, enquanto o Farid Vamos enquanto ele retorna. Da espiritualidade. Isso aí. Na visão espírita, se existe alguma visão sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, no espiritismo, o que nós entendemos é que não existe blasfêmia. Existe uma má interpretação dos ensinamentos e das ações. Tendo essa má interpretação, já parte de um princípio totalmente equivocado. Portanto, no Espiritismo a gente não se preocupa, até porque nós temos um outro entendimento. O que vem a ser o Espírito Santo para o Espiritismo? Nada, né? Nós entendemos que nós temos Deus e abaixo dele nós espíritos e a matéria do qual nós fazemos uso e fruto. E todos nós, irmãos, cada um no seu tempo e espaço de evolução para poder aí fazer a sua caminhada evolutiva. Jesus, por exemplo, foi um irmão que esteve muito antes que nós percorrendo esse caminho, talvez tivesse feito o caminho mais rapidamente por entender que não vou cometer tanta asneira como os meus outros irmãozinhos e seguir o caminho mais rápido nesse sentido, usando da inteligência e do caminho reto, talvez. Isso são estudos e são possibilidades. E então, para ele, nada o afetaria nesse sentido também. Beleza, agora tem aqui a Elvira Hipólito, que diz o seguinte: eu tenho conhecimento do Espiritismo, fiz curso de 5 anos, trabalhei no passe, tive que me afastar para cuidar da minha mãe. Faz 1 ano que ela voltou ao verdadeiro lar. Me sinto muito triste, um vazio muito grande às vezes. Como é o nome dela mesmo, Alê, por favor? Elvira. Elvira, 1 ano que a mamãe partiu em carne, né? Porque em espírito ela só trocou de lado. Ela continua próxima pelas sensações, pelos sentimentos e pela possibilidade até de se fazer presente em sonhos, por exemplo, se você não tiver aí uma mediunidade ostensiva. Então, é muito natural esse período que você passa de vazio, que os especialistas, os psicólogos, os psicanalistas chamam de luto, né? Nós passamos por um período de luto. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. O que a gente não pode é congelar. Saudade sempre vai existir, faz parte. Às vezes a saudade faz a gente sentir uma dorzinha, porque sente aquela falta do abraço, do aperto, do cheiro, né? Mas a gente não pode persistir por longos períodos. Se percebermos certas dificuldades em lidar com certas situações, precisamos buscar ajuda com alguém da área da saúde, como psicólogo, psicoterapeuta ou psicanalista. Aí da sua possibilidade e desejo, né?
também pode buscar ajuda, um auxílio espiritual, numa casa espírita, onde você possa ser ouvida e consolada e confortada. Mas o melhor mesmo, sempre em todos os casos, é dar tempo ao tempo e buscar se esclarecer para dizimar, para se desfazer das dúvidas, das angústias e até mesmo porque a gente sofre muito mais porque contamos com a nossa ignorância. A ignorância que faz tudo isso com a gente. Faz a gente sofrer por tempo demasiado, faz a gente congelar nos momentos difíceis, quando na verdade a gente deveria era partir sempre para frente. Muito bem. Já sinto uma vibração mais próxima. Nosso irmão que se aproxima desta reunião, Walter Farid Júlio, de volta. Aproveitando que já está aí, vamos eu acredito que eu não concluí a pergunta do Jambre, né? Da Jambre. Já, nós acabamos passando para a Kátia, por causa obrigado. desse tempo até você retornar. Então, muito vou te passar a pergunta da Rosaira, do Rio Grande do Sul. Isso. Quando desencarnarmos, podemos encontrar nossos familiares ou nem todos têm esse merecimento? Rosairo, gratidão imensa pela sua participação. Quando nós partimos para a erradicidade, quando nós desencarnarmos, nós temos grandes possibilidades de, inclusive, ser acolhidos pelos aqueles nossos parentes ou aqueles nossos amigos mais próximos. Geralmente isso acontece. Muitas vezes, mesmo antes do processo do desencarne, ou aquele indivíduo, aquela pessoa que está com o seu corpo físico já bastante dilacerado, com grandes possibilidades de desencarnar, ele costuma, muitas vezes, estar visualizando a presença dos entes queridos, que começa, muitas vezes, chamar a filha de mãe, o filho de pai, já inicia a presença do perispírito daqueles espíritos que já desencarnaram. É bastante comum, Rosário, isso acontecer. E lá na erradicidade do plano espiritual, pode ter a oportunidade de encontrar ou, dependendo da situação, esse espírito pode chegar lá e não reconhecer ninguém. Depende daquela situação do desencarne ou mesmo do merecimento daquele espírito, ou qual a necessidade que ele tem. Se ele for para o plano espiritual e tiver uma necessidade de ter um preparo para um entendimento maior, vide André Luiz, que ficou 8 anos lá perambulando sem a compreensão de que estava desencarnado. Então, isso pode acontecer sim. E eu agradeço imensamente a sua participação, Rosário, um abraço aí, um beijo ao povo do Rio Grande do Sul. Muito bem, Farid. Vamos agora para uma pergunta do Rio Grande do Sul, anônima, uma pergunta anônima, Kátia Pelle. Uma pessoa que eu amo muito está com HIV. Ele começou sua vida sexual no ano passado, é gay e tem 22 anos. Uma pessoa atenciosa, não fuma, bebe socialmente, uma pessoa do bem. Estou tentando entender tudo isso. HIV hoje em dia tem tratamento onde as pessoas podem ter uma vida, inclusive, normal, e conheço pessoas que alcançaram a cura, não são todas ainda, parecido até, inclusive, com o tratamento de hepatite C, é um coquetel de medicamentos onde a pessoa, por determinado período da vida, faz esse tratamento e algumas alcançam a cura. Não procure entender. Está sob o entendimento e aprendizado da pessoa que está passando, e é óbvio que aquelas que estão em volta pode e deve aprender com a lição. Fases, entendimentos vão acontecer com o tempo. Doença como qualquer outra, ela já foi tida como a pior doença logo quando ela surgiu, pelo medo que transmitia, assim como, por exemplo, a Covid-19, que daqui a algum tempo nós vamos falar assim, nossa, era só isso, tudo isso? Porque vão se achar os remédios, vão poder ser controlados os casos e não vai ser tão fatal como está sendo hoje, né? Assim é com o HIV, ainda bem. O HIV veio num momento
onde havia uma libertinagem de entendimento de algumas pessoas, independente de sexo, independente de credo, mas e algumas outras por conta dessa, vamos dizer assim, avassaladora transmissão, acabaram sendo infectados. Mas graças a Deus hoje está tudo muito controlado. O que nós precisamos aprender? A não se entregar amorosamente, sexualmente falando, logo no primeiro encontro. Dá um tempinho, conheça a pessoa antes, para saber se vai valer a pena ou não. Obrigado. Agora temos aqui pelo Face a Sônia Grimaldi. Gostaria de saber, Farides, o porquê que Jesus se entregou a tanta maldade na crucificação. Sônia, uma gratidão pela sua participação. Na realidade, o Cristo, como um espírito já puro, né, de alta grandeza das esferas crísticas, ele tinha compreensão plena de que todo aquele sofrimento físico que ele sabia de antemão que ele passaria, ele tinha a sensação, não, a certeza de que aquilo serviria para que esse exemplo continuasse, que nós pudéssemos estar vivenciando todo o momento da sua mensagem. A mensagem do Cristo, até hoje, com mais de 2000 anos, nós estamos todo momento falando, repetindo, e temos em torno de 34% dos encarnados do planeta Terra, que são os cristãos. Estamos seguindo esta mensagem do Cristo. O Cristo vivenciava. Se ele vivenciava o amor pleno, ele não poderia estar furtando daquele sofrimento. E aquele sofrimento, sabidamente, era um sofrimento físico. Tanto é que aquele espírito elevado, ele nem precisaria de ter aquele corpo físico, mas ele esteve justamente para nos exemplificar, que nós sempre estamos falando, e o que nós buscamos com isso? A exemplificação do Cristo. Não vamos tentarem compreender, porque nós ainda não compreenderemos plenamente o porquê que ele permitiu isso, mas ele sabia exatamente que nós precisamos ter essa reflexão para continuarmos exemplificando o amor ao próximo, amor a Deus, e para isso nós temos que estarmos bem para poder exemplificar isso. Tá bom, Sônia? Uma gratidão imensa, Sônia Grimaldi. Agora de Sorocaba, Kátia, temos o Paulo. Boa tarde. Quando faço meu planejamento reencarnatório, eu programo quantos filhos terei? Em qual época e com quem? O plano espiritual pode interferir na fecundação para que não nasça a criança? Nossa, quanta pergunta numa só. Isso aí dá umas 3 aulas, hein? Paulo, você quer acabar comigo? Paulo, por que me persegues? É nada, vamos lá, rapidinho. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o mais provável talvez. Pronto, próximo não, tô brincando. É o seguinte, a espiritualidade superior, que trabalha com todos esses departamentos reencarnatórios, vamos dizer assim, eles podem nos auxiliar. Nós escolhemos em linhas gerais o que vamos passar, não em detalhes, não em assuntos minuciosos. Isso é da dinâmica da nossa vida quando nós encarnamos. E pelo fato de termos livre-arbítrio, vamos ali transformando, engrandecendo, alongando os nossos passos e aprendendo sempre. Essas particularidades de com quem vou casar, como vai ser, vai acontecendo naturalmente se tiver que acontecer, tá bom? Mas não é programado, taxado, carimbado e vinculado a uma passagem de ida e volta com certidão. Não é assim. As coisas acontecem naturalmente através do nosso livre-arbítrio e dos nossos desejos também. Muito bem. Agora, Farid, de Natal, o Humberto. Minha mãe faleceu de câncer e eu estou sofrendo muito, pois era muito apegado a ela. Minha mãe era tudo para mim, tinha 70 anos. Será que ela está bem, está em um bom lugar? Será que ela não está, ou melhor, será que ela não está mais sofrendo?
Minha mãe era uma pessoa maravilhosa, sempre preocupada com os outros e sempre preocupada com os seus filhos. Humberto, um abraço aí ao povo do Rio Grande do Norte, Natal. Gratidão imensa pela sua participação. Humberto, eu diria para você que se você continuar, talvez, com essa preocupação exagerada, com certeza a sua mãe está sofrendo. Porque a mãe jamais permite que um filho sofra. Então, ela desencarnou, o seu corpo físico pereceu, porém, ela está vivinha, Humberto. Então, quando você tiver a oportunidade, aproximado de deitar, você eleva o seu pensamento, agradeça a Deus, ó Deus, como fosse bom para comigo, me deste uma mãe maravilhosa, que o seu corpo físico não suportou mais vivendo entre nós, mas que ela continua viva e receba esse amor que eu estou externando a ela, e que lá no plano espiritual, dentro da sua melhoria, ela pode vir nos acariciar e nos confortar. Não pensar e não ficar imaginando que ela está sofrendo, porque ela vai sofrer mais ainda. Eu sei que não é fácil, quando nós perdemos um ente querido, é muito difícil, porém nós temos que compreender que morreu o corpo, mas a sua mãe poderá estar dialogando com você. Ao deitar, faça essa prece de agradecimento. Se possível, estabeleça uma vez por semana, faça o evangelho e eleva sempre esse pensamento a Deus de agradecimento por você ter vivenciado a sua mãe da maneira que você fala, é muito significativa para você e continua sendo. Tá bom, Humberto? Um abração, gratidão pela participação, um abração aí ao povo de Natal. Isso aí, também um abraço para Shirley Siqueira. Aqui temos a Rosária Oliveira, que é de Uberaba, Kátia. A Núbia está aqui no Face, Núbia. Estou te chamando aqui toda hora, Núbia. Eu vejo seu nome aqui. Hoje não. Rosária Oliveira. André Luiz fala sobre a soproterapia. Por que não é utilizado ainda nos tratamentos na casa espírita? Ainda não, já foi, inclusive, né? Edgar Armon chegou a implementar isso aqui em São Paulo fortemente, principalmente na Federação Espírita. Só que, infelizmente ou felizmente, nossos processos de terapias vão também sofrendo alterações e progressos. Olha só que legal. E era percebido que já não havia tanta necessidade da soproterapia. Por quê? Porque outras modalidades entraram no lugar. Então, não é que ainda não se faz, já se fez. Não há mais a necessidade, a não ser em clínicas de magnetismo. E aí a gente está falando de clínica, ok? Não de centro espírita. Muito bem. E esse momento que estamos vivendo, ela disse que está procurando uma luz em tudo isso e gostaria de que você comentasse. Falhou o nome dela, viu, Alexandre? Fabiola. Fabiola de? São Sebastião. Fabiola, gratidão pela sua participação. Todo momento, no nosso processo de aprendizado, no nosso planeta Terra, vem sofrendo transformações há milhares e milhares de anos. Ou seja, milhões de anos, ou bilhões de anos. Todo esse processo sempre vai acontecer de surgir algum obstáculo. E nem sempre os obstáculos são processos frenadores, ou seja, nem todo obstáculo atrapalha o aprendizado e a nossa evolução. Então, quando ocorre algo tão perturbador como este, é um momento para que nós possamos estarmos refletindo e tomamos o quê? Tomamos o norte, uma direção. O que nós fizemos até agora que nós somos merecedores dessa pandemia, por exemplo? Logicamente, nós somos merecedores dessa pandemia, porque senão nós não teríamos. Porém, vale que nós possamos refletir, direcionar e termos o quê? Um norte para nós podermos evoluir superando esse processo.
não possamos descartar que outros tantos processos nas nossas sucessivas reencarnações vão acontecer. Tá bom, Fabiola? E uma gratidão aí ao povo de São Sebastião. Muito bem, quem mais está por aqui? A Marisa de Jarinu. Ela gostaria de saber por que se emociona muito mais com música do que por fatos ou pessoas. Nossa, que interessante. É uma personalidade, é a sua personalidade. Eu também tendo a me emocionar mais com obras de artes, com pinturas, desenhos, do que com pessoas. Você vê? Você é com música. Adoro música também, sou muito, muito sensorial nesse sentido. É de cada um, e isso não tem nada de errado. Nós vamos desenvolvendo aí as nossas potencialidades e vamos, por conta da nossa lucidez, percebendo essas coisas. Tudo faz parte. Xerém? Rosa. Ela gostaria de saber se todos nós passamos necessariamente pelo umbral. E as crianças também passam? Rosa, um abraço aí ao povo de Xerém. Rosa, na realidade, o umbral, ele foi uma criação, tá? Se nós levarmos em consideração, nas obras kardecianas, não tem a palavra umbral. Umbral, na série André Luiz, exemplifica. O que é o umbral? O umbral é o portão, o portal, a entrada. Então, quando nós estamos num processo de grande sofrimento, nós possamos dizer que estamos no umbral. Então, se o espírito escolheu, dentro do seu processo encarnatório, uma expiação de bastante tumulto, ele pode ter esse chamado umbral para ele, ou esse grande sofrimento momentâneo. Ele pode ter. Se esse espírito que desencarnou numa tenra-idade, no corpo de uma criança de tenra-idade, e esse espírito também tem essa opção de passar por um momento de grande dificuldade, para o seu processo evolutivo, ele também terá. Por isso que nós temos que estarmos sempre vigilantes com nossos pensamentos, com as nossas ações, e sempre exemplificando as boas ações e o amor ao próximo. Gratidão aí, Rosa, de Xerém. Agora vamos para o Face, a Fernanda Bianconcini. Boa tarde, queridos. Vira e mexe, pessoas presentes em minhas redes sociais, amigos ateus ou evangélicos, postam coisas desagradáveis sobre o espiritismo. Como, por exemplo, piadas tirando um sarro da gente, nós espíritas, porque acreditamos que cada um tem livre arbítrio e que Deus não interfere nisso, mesmo quando as pessoas fazem coisas ruins. Não costumo responder, mas hoje fiquei com vontade, apesar de não saber como rebater. Me ajudem. Beijos de Brasília. Sobe aquela espiritualidade que chega a ferver a alma, né? Eu sei bem como é isso. Isso acontece direto comigo. Mas eu também deixo subir a minha espiritualidade e faço muita piada com o espírita. Isso é normal, faz parte. Inclusive para a gente aprender a lidar com o diferente. Eu tive um professor que falava assim: Kátia, antes de estourar, coloca o copo com água na boca e não engula. Fique com a água enquanto você estiver nervosa. E depois que passar, aí ou você cospe porque ela vai estar puro enxofre, ou você engole. Então, segura a água, segura a onda, deixa a espiritualidade subir, porque faz parte, sim, porque é ela que movimenta as nossas energias e faz com que a gente extravase, muitas vezes, o que está de negativo em nós, mas sem descontar no outro. Tudo é aprendizado, como a gente vai repetir aqui, vai cansar de repetir. O importante é não faltar com respeito, porque as diferenças estão aí para serem trabalhadas e trazer ensinamentos para a gente. E agora temos aqui, Farid, a Dulce de Guaratinguetá, ela quer ouvir você. Vamos lá. A Dulce, ela sempre participa por aqui. Obrigado, Dulce. Sou evangélica há 17 anos e desde criança tinha sonhos premonitórios e sonhos em outros lugares que hoje sei ser o plano espiritual. Em 2018, esses fenômenos tornam-se
gigantescos, onde via espíritos e os sonhos se tornaram mais lúcidos. Depois da igreja dizer ser demônios, não aceitei. Fui ao centro porque estava perdida. Estou em tratamento. Porque agora, eu, com 50 anos, a mediunidade tornou-se ostensiva. Porque meu mentor se iluminou como um abajur, como uma luz amarela que vem de dentro para fora. Dulce, uma gratidão imensa aí por você estar participando do programa. Fiquei muito feliz com a sua colocação. Dulce, pelo que se denota, você é uma pessoa que tem muita mediunidade, é o que nós chamamos de mediunidade ostensiva. Ainda bem que você despiu daquela orientação que normalmente nossos irmãos evangélicos colocam, e com uma certa resistência a uma casa espírita, que você foi procurar ajuda. Então, já que você foi procurar ajuda, que você possa continuar nesse aprendizado, nesse momento, agora está um pouco difícil presencialmente, mas tem muitas maneiras de você estar estudando pela internet, possa estar estudando e aprendendo a lidar com essa mediunidade aflorada. Eu acredito que você tenha direcionado essa pergunta a mim, porque eu também já externei aqui numa das vezes do programa, quando eu cheguei na casa espírita, eu tinha tanta mediunidade de vidência, de audiência, de percepção, de tudo, que incomodava muito, muito, muito. E isso passava uma certa desconcentração, muitas vezes, que eu concentrava naquela visão que eu estava tendo, e aí desconcentrava do que eu estava fazendo. Então, através do estudo, fui adquirindo esse equilíbrio. E você pode continuar estudando, respeitando, e hoje você provavelmente já está entendendo bem que, na realidade, nós estamos aqui, temos sempre a oportunidade de estarmos, através dos benfeitores, nos inspirando, que muitas vezes nós recebemos inspirações que eles através do sono ou através da emancipação da alma, nós temos uma visualização mais clara. E continua isso. Se você tiver a oportunidade, dá uma olhadinha no Livro dos Espíritos, a partir da questão 400 até 412. Se você quiser estudar um pouco mais, vai até 464. Você vai dar uma olhada, vai falar sobre essa parte. E também, um futuro, você pode estar estudando o Livro dos Médiuns, mas nesse momento, dá uma olhadinha no Livro dos Espíritos. Tá bom, Dulce? Uma gratidão imensa pela sua participação, tá bom? Muito bem. Essa coisa de mediunidade é bem interessante. Lá, quando eu estudava, do Irmão X, a Deise Mansano falava, vai para a mesa ali, ó, é hora da psicografia. E eu lembrava, Chico Xavier lambendo ferida, e aí não, ou nada. Então, continuamos aqui. Kátia, Livro dos Espíritos, quem faz a pergunta é a Igna. Livro dos Espíritos 244. Os espíritos veem Deus? Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. A minha dúvida, como eles veem? Boa pergunta. A gente podia evocar um aqui, né, Anselmo? Vamos fazer uma roda aqui? Uma mesa mediúnica? O Farid já é voluntário a ser o médico. Então, porque essa pergunta, só perguntando para eles. Na verdade, na Revista Espírita, acho que de 1858, o Kardec pergunta para, se não me engano, para Mozart, que mora, segundo ele, numa região de espíritos superiores, aonde ele fala que eles têm uma intuição de Deus. Eles, espíritos superiores, o veem através da intuição. A gente não tem nem noção do que seja isso, né? O que é ver através da intuição? A gente acha que intuição é um sentimento. No mundo superiores, intuição é uma espécie de visão. É muito louco isso. A gente ainda não tem capacidade sensorial para entender isso. Olha que coisa fascinante, né? Mas é dessa maneira, da mesma forma que a gente acredita sem entender por quê, o Espiritismo até explica o porquê que a gente acredita na existência de Deus. Porque nós somos criados primeiro por Ele e existem em nós todas as leis divinas. Está em nós, querendo ou não. Por isso que muitos ateus dizem, eu não acredito em Deus, graças a Deus, né?
Obrigado. Quem mais está por aqui? A Silvana Costa, ela quer saber, Farid. Ela fala sobre confiança. Eu ando muito estranha. Antes eu era uma pessoa paciente, hoje só vejo o lado ruim das pessoas. E eu sofro ficar assim, porque não confio em ninguém. Silvana, uma gratidão pela sua participação. Muitas vezes nós olhamos e observamos só a parte ruim, mas nós temos que compreender também que quando nós olhamos para um jardim, que ele está no período do outono, que aquelas flores, aquelas árvores começam a derrubar todas as folhas, aparentemente ali está tudo ruim, mas aquelas putrificações daquelas folhas vão adubar aquele jardim que em breve estará com lindas flores. Então, na nossa vida, quando nós passamos a observar aquilo que aparentemente é ruim, nós vamos observar que por trás daquilo tem muita coisa boa. Existem pessoas que às vezes estão na nossa frente que basta olhar que a gente já tem uma aversão àquela pessoa. E depois nós vamos compreender que essa pessoa não é tão má. Isso me fez eu lembrar, Silvana, uma criança com Down de 4 anos de idade. Por volta de 4 anos de idade. Eu lembro até hoje, faz quase 40 anos. E eu cheguei naquela criança que estava no braço do pai e fui dar um beijo na barriguinha daquela menina. Ela me deu um soco no meu nariz, que já é grande, e quase quebrou o óculos, eu fiquei ali saindo lágrimas. Aí ela olhou para mim e ficou séria assim, eu não gosto de você, mas eu te amo. Então aquilo ficou gravado. Ela, por que ela não gostava? Porque eu fiz cosca nela. Mas na realidade, no fundo ela dizia, eu te amo. Então na realidade, quando você deparar com algo que aparentemente você não gosta, observa o que está, a essência que está por trás daquilo. Aquela pessoa que tem uma série de vicissitudes, observa que ele tem algo de bom para aproveitar. Isso vai fazer com que você vá exercitando a prática de adquirir o quê? A tolerância para com o próximo. E que Jesus já disse lá no Evangelho de Mateus, Mateus 22, de 34 a 40, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que tratar aqueles diferentes, que nós temos aversões, para que eles possam nos ajudar a crescer e evoluir. Silvana, um beijo no coração, gratidão imensa pela sua participação. Agora temos o René Adelmo, de Cristata, no Espírito Santo. O que a doutrina espírita explica sobre ler cartas, tarô e búzios? Ela não é assim, no livro dos médios, inclusive, o Kardec fala da desnecessidade, estou inventando palavra bonita aqui, desnecessidade de utensílios, amuletos, enfim, apetrechos externos para que ocorram comunicabilidade com os espíritos ou a fenomenologia. Nada disso é necessário. Isso acontece porque as pessoas são limitadas na sua fé e sentem nelas, vamos dizer assim, a muleta. No amuleto serve de muleta para a fé, ou então o trampolim para que ocorra a comunicação, a sua mediunidade. Enfim, não é necessário. Quando as pessoas se desapegam dessas exterioridades, vai perceber que a comunicabilidade, a sensitividade vai acontecer da mesma maneira. Nós não proibimos absolutamente nada. Nós explicamos que isso é desnecessário. Aproveitando essa questão, eu não sei quanto cartas, os tarôs, né? Os búzios a gente já ouve mais. Na Umbanda também não sei como eles... a questão através dos médiuns, né? Agora, búzios, quem utiliza muito o candomblé. Entra a parte cultural, até porque muitos nem sabem, nem estudam, não conhecem Kardec, é uma outra religião, uma outra doutrina. Então, como que fica, só para relacionar essa questão de quando você fala que, às vezes, a gente usa como um amuleto, né? Ou não existe a desnecessidade, a palavra, como você disse, desses
dessas, como fala, desses objetos, né, de leituras, mas aí cabe também para essas outras religiões, outras culturas que nada tem a ver com o espiritismo? Então, é uma questão cultural, né, Ale? E a gente deve respeitar. Por isso que eu falo que a doutrina não proíbe absolutamente nada, porque tem todo o histórico cultural daquele povo, do qual eles têm como peça-chave alguns instrumentos. E devemos respeitar e ponto. Cada um no seu quadrado, né? No espiritismo, no centro espírita, isso nós vamos nos desvencilhando. Tanto é que o Kardec fala na Viagem Espírita. Dentro do centro espírita, nada é necessário e nada será usado. Mas que cada um continue com a sua fé e com a sua crença nas suas igrejas, nos seus templos e afins. Muito bem, Kátia. Agora vem o Farid responder para... do Rio Grande do Sul. É a Rosaira. É uma outra pergunta, que aquela foi do outro dia, né? Essa de hoje. Uma pessoa que cometeu um aborto fica com uma dívida. E o espírito que foi rejeitado? Qual o sentimento dele com a pessoa que o rejeitou? Rosaira, muito obrigado pela sua participação. Hoje, tendo a oportunidade de, por 2 vezes, estar respondendo os seus questionamentos. Isso é muito importante para nós. Na realidade, quando o espírito, no seu processo de escolha das suas provas e expiações, ou as suas expiações, ele pode ter ocorrido uma escolha de ter ali uma experiência momentânea. Muitas vezes ele teve um aborto, pode ser um aborto espontâneo, esse aborto pode ter tido por opção, por rejeição daquele próprio espírito, ou também a dupla rejeição, isso pode acontecer. Mas se aquele espírito ele teve um aborto e depois ele vem a ter uma nova oportunidade com aquele ser que provocou aquele aborto, para que possa ter o quê? Uma aceitação e uma compreensão daquela ligação. Se você, eu não sei se você tem a oportunidade, no livro Missionário da Luz, lá no capítulo 13º, o meu processo reencarnatório de Segismundos, é uma trilogia assim, de 3 espíritos altamente antagônicos entre eles. Então, existe sim o sofrimento, mas isso tudo é para que esses espíritos venham a reparar, e é tudo dentro da possibilidade daquele escolho no processo encarnatório. Aquela equipe espiritual pode estar dando a oportunidade daquela escolha. Em algumas situações, não tem escolha, não. É chamada expiação. Às vezes ele vem para aquilo, mas para que ele possa vir ou como filho, ou como mãe, ou como pai, daquele espírito que teve um processo de aborto. E dependendo da situação do aborto também, tudo isso vai sendo levado. Mas ninguém vai apontar o dedo de culpabilidade para aquele ou outro, porque nós todos somos culpados até que nós atingirmos o grau de espíritos puros. E uma gratidão imensa, Rosário, pela sua segunda participação. Agora aqui tem a Margit. Ela pergunta: por que será que sinto mal quando vejo filmes de guerra? Tive um sonho que fui projetada a um campo de guerra e me vi lutando. Eu sou aqui de Rio Negrinho, em Santa Catarina, Kátia. Opa, muito boa a sua pergunta. É o seguinte, nós estamos vivendo em tempos estranhos, né? Onde está todo mundo de sobressalto, preocupados com a saúde, e inclusive alguns profissionais da área da saúde pedem que a gente não assista a filmes que possam alterar o nosso psicológico, vamos dizer assim. Então, pode ser isso, mas pode ser também reminiscências do passado. Quem é que vai determinar isso? Você, se depois que passar esse período, você continuar. E aí fazer uma assistência espiritual bem feita, um esclarecimento e bola para frente. Muito obrigado, Kátia Peri, pelo pronto atendimento de hoje. Chegamos ao final já. Já? Gente, chorei. Muito obrigado, gente. Obrigado. Bom final de semana, bom descanso. E amanhã tem mais pronto atendimento. Farid, obrigado. Gratidão, Alexandre, gratidão, Kátia, a você, telespectador e ouvinte, uma alegria muito grande estar com vocês. A razão de eu estar aqui é vocês. Obrigado a todos, equipe técnica,
Bruna, Solange, Fernanda, Rogério, equipe FEAL. Na sequência, às 18 horas, tem Plantão do Evangelho no Lar com o André Marosso. E amanhã eu espero você para o pronto atendimento às 14 horas. Até lá!